Desde sempre somos ensinados a lidar com os nossos problemas. Se não pelas pessoas, então seremos ensinados pela vida. Mas o que fazer quando nos encontrarmos em um beco sem saída? Momentos onde parecemos não ter para onde fugir. O fundo do poço, a escuridão mais profunda da nossa alma, a depressão, a ansiedade, problemas familiares ou muitas outras circunstâncias. Bom, hoje eu não vim trazer a solução definitiva, mas sim uma das muitas respostas. Adapte-se. A adaptação diante das dificuldades da vida pode ser compreendida como resistir às adversidades, se moldar e evoluir, pois a realidade está em fluxo, e o ser humano, ao reconhecer isso, encontra na adaptação uma forma de sabedoria prática, saca? Uma coisa que só se acha e percebe quando se vive, e não nos livros ou na teoria. O famoso conhecimento empírico. Aquele tipo de conhecimento que só se adquire vivendo. O indivíduo que se molda às circunstâncias não se enfraquece. Na verdade, ele revela uma força ao transformar o desafio e o impulso para continuar. Utilize das adversidades para poder renascer como uma nova pessoa. Sempre temos como sair da nossa situação de calamidade pessoal. Só que muitas vezes nos desesperamos tanto e nos cegamos tanto por sentimentos e pensamentos nublados que ficamos impossibilitados de ver as respostas. Nesse quesito, Isagi Yoichi traz com ele uma filosofia bem peculiar, pois sempre que se encontra com um obstáculo, ele analisa metodicamente, muitas vezes como um terceiro, um telespectador de sua própria vivência, podendo assim ter uma compreensão maior de como as coisas estão ocorrendo em sua vida e assim superar o obstáculo atual. Se adaptar não é se submeter, mas compreender o tempo e agir conforme ele exige. Como ensinavam os estoicos, não controlamos os acontecimentos, mas podemos controlar nossas atitudes diante deles. Com o Isagi Yoichi, percebemos que o egoísmo tem suas vantagens quando aplicado de forma positiva, isso é, ao nosso favor da superação. Precisamos, assim como Isagi, aprender a superar nossas barreiras, a superar nossos medos, nossos traumas. Não precisamos e não podemos ignorar nossos demônios, mas sim aceitar eles e mostrarmos que somos mais fortes. É claro, superar esses demônios leva tempo, exige esforço, dedicação, motivação e, acima de tudo, em muitos casos, uma disciplina. E aqui eu não nego que eu recomendo fortemente que você procure um psicólogo, tá? É sério, isso ajuda bastante. Precisamos seguir em frente, passar por cima das adversidades de cabeça erguida, mas cá entre nós, geralmente a gente cai e cai pra caralho. Mas sempre damos um jeito. Revemos nossos conceitos, nos adaptamos e melhoramos como pessoas. Se você está em uma fase da vida que acha que não tem saída, lembre de todos os outros momentos em que pensou exatamente a mesma coisa, em que pensou que daria tudo errado, de que não conseguiria seguir em frente, de que, bom, não era forte o suficiente. Bem, você pensou tanto assim e olha só onde é que tu já tá. Aqui vendo esse vídeo, talvez uma situação boa ou não de vida, mas vivo ou viva e seguindo em frente. Não menospreze a si mesmo, seu esforço para estar aqui, agora, nesse momento, no presente. Toda a sua jornada, toda a sua luta até aqui, me diz, você não se adaptou? Mesmo que às vezes a gente pense que não estamos fazendo a coisa certa, ou que talvez a gente esteja caindo, às vezes realmente a gente está caindo. Só que lembre-se, cair não significa desistir. Você cai e levanta. Isso é durante toda a vida. Mas você tem que pensar no seu presente, no agora. Na filosofia budista, temos como ensinamento aproveitar nosso presente. Aproveitar no quesito de pensarmos, nossa, eu tô vivo agora, sabe? Tudo que você está fazendo agora é o suficiente. Se você pensa que não, bom, eu tenho certeza que vai conseguir dar um jeito de dar mais de si. Eu sei que tu é forte. E, bom, tu também tem que saber que é forte. Tu tem que ter essa mentalidade. Se a gente quer
se adaptar às circunstâncias, mostrar para os nossos demônios que somos melhores que eles, a gente tem que, bom, de fato ser. É um processo doloroso, é um processo demorado, é um processo complicado, mas ele não é impossível. Muito pelo contrário, você precisa dedicar tempo, tanto para se entender, quanto para entender o que está te angustiando. E Sagi traz em sua filosofia egoísta uma questão bem interessante sobre esse ponto. Muitas vezes, Isagi se coloca como um objeto de autoestudo, para assim adquirir um autoconhecimento amplo. Ele analisa e reanalisa tanto suas jogadas ali em campo, quanto seus gatilhos, suas emoções. Mas Isagi não analisa apenas isso, ele analisa todo mundo que está em campo. Nesse quesito, o campo pode ser a sua vida. Isagi se faz como um instrumento de autoanálise. Ele tenta ao máximo compreender como ele fez aquilo, o que ele estava sentindo naquele momento, para que ele possa reproduzir aquele artifício que ele realizou. Tá dando para entender ou é papo muito de louco isso aqui? O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que, bom, Isagi renasceu várias vezes, se adaptou, se readaptou e readaptou, e em diversos momentos, Isagi Uichi pensou que estava sem saída, que não tinha rumo, que iria perder tudo. Mas bom, ele achou várias saídas. E ao longo desse desespero que ele sentia nesses momentos, ele nunca deixava de tentar. Ele nunca desistia. E é óbvio, o Isagi é só um personagem fictício. Pra ele, muitas vezes deve ser até fácil. Bom, é óbvio que é fácil. É um personagem de anime. Na vida real, as coisas são bem mais complexas e complicadas do que simplesmente falar: olha, seja motivado, siga em frente. É tudo bem mais difícil que isso. Mas eu sei que a gente consegue. Tanto eu, quanto você aí do outro lado. Se adapte tanto a essas situações, quanto, bom, qualquer coisa que você esteja vivenciando atualmente. Faça questão de se analisar, de analisar o que está acontecendo à sua volta, tanto com você, quanto, bom, se o problema for com outras pessoas, analisar essas pessoas. O importante é não se dar por vencido pela vida, pelos seus demônios, pelos seus traumas. Você vai conseguir. A vida foi feita pra gente, pelo menos, tentar conseguir, não é? Então, vamos seguir em frente. Vamos ser fortes e sempre nos adaptar. E no fim de tudo, o que eu aprendi com Isagi Uichi é que... Orewa Striker da! Ai meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso.